Uma pergunta para os teólogos de plantão pesquisarem na Epístola aos Hebreus. Alguns falam que foi Paulo, outros dizem que não tem autor, mas vamos lá. Por que lá na Epístola, salvo erro, 6 de Hebreus está, deixamos das doutrinas, dos rudimentos da doutrina de Cristo e uma das coisas da doutrina dos batismos. O que não do batismo? Se fazia mais de um batismo? As pessoas costumavam se batizar mais de uma vez? Paz seja convosco, vamos dar continuidade às santas conversações. Cada dia que nós examinamos a Escritura, irmãos, vem uma nova visão de como que era a vida em Jerusalém e os religiosos daquela época. Por que Paulo, vamos deixar da doutrina dos batismos? E numa outra ocasião ele ainda fala assim, há um só batismo. Ora, por que ele insiste que há um só batismo? Porque eles costumavam batizar mais de uma vez? Os irmãos estão entendendo? Então isso daí fica como uma indagação. Só em Jerusalém existia vários tanques. Do nosso conhecimento, Betesda, Siloé. Fora isso, no Rio Jordão, João batizava também. Então, esse versículo deixa uma mensagem, deixa uma questão para se pensar. Eles se batizavam várias vezes, porque os judeus costumavam fazer banhos de purificação. Por que Paulo falou, há um só batismo? Entendeu, irmãos? Quando nós falamos dos batismos, sempre falando para os irmãos, que nós não falamos aqui contra gratuitamente a liturgia e o ritual batismático. Como já falei para os irmãos, se alguém viesse com sinceridade e pedisse para fazer um batismo nas águas, nós faríamos, nós não somos radicais. É a mesma coisa, irmãos, que alguém chegar para mim e falar assim, irmão Marcos, pode orar por mim? E eu não orar, porque o radical ele já falaria, não, você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus, então você que tem que orar. Não, vai chegar um tempo que essa pessoa não vai precisar mais recorrer, ela vai ter essa ligação direta. Mas até lá, irmãos, tem que existir em nós compreensão espiritual a respeito de um nível de relação que existe na pessoa com Deus. Então, por isso que eu falo para os irmãos. Agora, essa parte aí mostra, irmãos, que existia um costume de quando em quando ir lá se batizar. Por isso que Paulo via aquilo e falava, puxa vida, isso não está certo. E foi aonde que ele falou, só um Senhor, um só batismo, né? Foi nesse sentido aí. Então, os irmãos vejam que quando nós começamos a observar a Bíblia com atenção, nós conseguimos captar aquilo que não foi passado nos livros históricos ou mesmo na própria Bíblia, algumas coisas. Então, eu vou até fazer vídeos agora específico a respeito disso. Por exemplo, por que Paulo fala que não é bom que o homem se casa? E por que eu acredito, por exemplo, que Jesus não se casou, sendo que não existe nenhum registro histórico, e nem na própria Bíblia? Então, irmãos, está tudo ali incutido. Palavras que estão ali, que Jesus nunca falou, que nós temos certeza que Jesus nunca falou. Inclusive essa do batismo. Quando eles falam, quem crer e for batizado será salvo, eu não acredito que Jesus falou isso. Entendeu, irmãos? Isso foi um adendo. Algum teólogo do 3º século, né, da religião, querendo solidificar ou consolidar um ritual,
colocou essas palavras ali. Irmão Marcos, por que o irmão não acredita? Eu vou explicar para os irmãos. Todos que chegaram em Jesus, né, os fariseus, os sacerdotes, o mancebo rico, o Nicodemos, a mulher de Samaria, nenhum deles Jesus pediu para eles batizarem. Nenhum. Inclusive a passagem do bom samaritano, veio o homem perguntar: que faço para herdar o reino? E ele fala: obedece o mandamento, ama a Deus sobre tudo, o teu próximo como a ti mesmo. Era isso que ele falava. Para o mancebo rico também, faça isso e viverás. Em nenhum momento ele fala: vocês têm que batizar, né, nas águas. Em nenhum momento ele fala isso. Haja vista ele mesmo não ter batizado. E aquela parte contundente também de São João 4, quando ele viu que os fariseus, olha só, que os fariseus viam que os seus discípulos batizavam mais do que o discípulo de João, ele pegou os seus discípulos e saiu. Irmão, aí está um adendo. Algum fariseu foi lá indagar ele, porque a palavra é bem clara. Deixou claro isso aí, que algum fariseu falou: vocês estão fazendo disputa com João Batista? Está lá bem claro, porque era o mesmo batismo. Tem gente que fala que o batismo na água é de Jesus, não é. João mesmo disse: eu batizo com água, mas vem para arrependimento, mas vem aquele que batizará com Espírito Santo e fogo. O batismo de Jesus é Espírito Santo e fogo. Não tem nada a ver com o batismo nas águas. Então, os irmãos viram, quando os fariseus vieram e falaram: ó, vocês estão disputando, ele falou: realmente, né, nós não viemos para batizar com água, nós viemos para outra missão. Como Paulo também, na Epístola aos Coríntios, quando estavam disputando que um tinha sido batizado por Paulo, outro por Apolo, outro por Cefas, ele fala: eu não lembro de ter batizado muita gente, talvez 2 em uma família, mas eu não vim para batizar com água, eu vim para evangelizar, pregar o evangelho, pregar o amor de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmão? Está tudo lá. Embora existe muita manipulação, confesso para os irmãos, né, que diante disso fica até difícil de chamar o livro de sagrado, por causa da manipulação do homem, né? Mas eu continuo chamando o livro de sagrado, considerando só as partes realmente que estão ali e não foram manuseadas, tá bom? Agora, a palavra de Deus é o verbo que se fez carne. O verbo não se fez papel, definitivamente. O verbo se fez carne. Então, irmãos, a Bíblia, ela testifica, as Escrituras testificam. Jesus falou para aqueles homens: vocês dizem que encontram nas Escrituras a vida eterna. Então examinai, porque elas testificam de mim. Elas testificam de mim. Então, era essa parte que eu queria deixar. Para os teólogos de plantão, né? Por que vamos deixar a doutrina dos batismos? Porque há um só batismo, né? E nós vamos falar também porque ele fala: está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Coisas que estão lá nas entrelinhas. Nós vamos entrar nesse assunto. E textos, irmãos, contundentes. Tá bom? E sempre falando para os irmãos que nós estamos numa evolução da consciência. Esses teólogos, os irmãos perdoam. Por que a gente fala teólogo e os amantes da Bíblia? Porque, como assim amante da Bíblia? Que não acreditam na evolução da consciência. Que se não tiver na Bíblia, ele não aceita. Como se a inspiração de Deus parasse, acabasse. E se a Bíblia fosse toda a inspiração, jamais, irmão. Como sempre falo para os irmãos, nós somos um livro escrito por dentro e por fora. Nós somos a Bíblia manifesta, feita carne. Vamos dizer assim,
Nós somos a Bíblia feita carne. Nós jamais, irmãos, queremos fazer confusão na cabeça dos irmãos. Mas é impossível não ver isso, não verificar isso. E essas coisas devem levar aos irmãos a um relacionamento pessoal com Deus, a nunca terceirizar o teu entendimento. Nós levantamos essas questões para os irmãos meditarem, que não se pode entregar totalmente à interpretação das outras pessoas, e você deve ter um relacionamento pessoal. Isso que eu estou colocando aqui, os irmãos devem racionalmente, espiritualmente, buscarem a Deus e constatarem essas coisas que nós temos observado. Jamais a intenção aqui é confundir. É que infelizmente tem aquele que acha que as coisas de Deus, elas acabam ali na Bíblia, né? Acabou a Bíblia ali, acabou as coisas de Deus, né? Não é assim, irmãos. A revelação continua, o relacionamento de Deus com o homem continua. Como eu falei, nós somos, irmãos, o Senhor falou que escrever no nosso coração, escreve sempre uma história nova na nossa vida. A nossa intenção jamais é desmerecer ou enfraquecer a vossa fé, mas é consolidar uma fé real, não uma fé cega, naquilo que você ouviu ou do que falaram, mas naquilo que você vê, constata, sente, interpreta e é edificado. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.